Bicha, leva-me presa. Oh, Rosa, Algo de errado não está certo. que dizes? Mas foi só isso, Cristina, eu choro. A minha mãe não está, a minha mãe morreu. Ela foi buscar o que é dela e mais nada. Era um dia normal. Até que o avião caiu. O canto dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Teu é a rainha, Pedro. Parará, parates, parará, parates, parará, parates, parará. Catarina. Olá, Anitta. Olá, amor. Estamos de bom humor. Como é que é? É para estar de bom Yes. humor. É sexta-feira, vai dar a Miss Vaca. Estamos já top com a copy. E não. Continuamos pela península. É, né? É. Yes. Exato. Continuamos porque a gente tem andado a falhar com a península, a gente tem andado a viajar demasiado. É Estás a verdade. perceber? Temos que ter calma, Demasiada Beyoncé. viagem É. lá para as Europas e para os outros cantos do mundo e estamos a esquecer de casa, então a gente decidiu ficar Claro. por aqui outra vez. Mas ouvi dizer que hoje a coisa ia ser assim um bocadinho mais paradinha. Acho que temos assim uns casos um bocado mais sérios hoje, né? Acho que não tem tanta piada, mas pronto. De todas as formas. A gente faz o melhor que consegue. Exato. A gente já tem uma pinguinha, se calhar até tem graça depois do final. Eu não A sei. coisa é essa. Eu estou com duas já. Estou com uma e um terço. E- Pronto. E começa a Catarina. Conta-nos coisas. Yes. Senhora. Começo eu. E acho que isto hoje do meu lado vai ser um bocado pesado porque o nome do meu caso é Uma Falsa Mãe. Portanto, vamos já... Pronto, aqui já estão a perceber a coisa, né? A gente começa na zona de Óbidos, Caldas da Rainha, onde nasce algures ali 91, 92, não se sabe ao certo, a Patrícia Ribeiro. Não se sabe grande coisa da infância, mas na altura que chega dela escolher aquilo que quer ser quando for grande, ela escolhe ser bombeira. Então ela estudou, ela faz toda a formação para ser bombeira voluntária, tendo estado ligada à corporação de Óbidos. Ali no quartel, a Patrícia aprendeu tudo aquilo que precisava, portanto, a ler os sinais vitais, a manusear catéteres, a dosagem de medicamentos e, crucialmente, aprendeu como o corpo humano reage quando é levado ao limite do oxigênio. Ela tinha todos os conhecimentos de uma salvadora. Tinha tudo para ser... Seguro? Ela tinha tudo para ser uma Supergirl. Ok? Aos olhos do mundo, a Patrícia era uma Supergirl, porque a vida dela era um diário de sofrimento e de resiliência. Portanto, ela estava separada do pai biológico do filho, ela assume as rédeas de uma família monoparental e, de repente, a tragédia bateu-lhe à porta. Porque o seu filho, um menino Ding dong. doce... Olá, se a tragédia e vinha bater à sua porta. Vim para jantar. Ding dong. Todos os dias. Portanto, o seu filho, que é um miúdo de criança de 7 anos, começa a manifestar crises médicas inexplicáveis. Ai, Queres que eu pare? espera, é que aconteceu aqui. Ok, já voltamos, continua. Paragens respiratórias súbitas, quebras de tensão violentas, desmaios que deixavam os médicos tipo, de onde é que isto vem? Então, no fundo, não se conseguia descobrir o que é que se passava com o miúdo. A Patrícia usava as redes sociais como o seu palco principal, publicava fotografias do menino nas camas do hospital, sempre acompanhadas estas fotografias de textos muito longos e muito comoventes. Ela pedia orações, ela desabafava sobre o cansaço de passar as noites em claro no hospital. Ela chorava muito o sofrimento do filho e, em troca, tinha toda uma onda massiva de solidariedade, não é? Portanto, eram centenas de gostos, eram centenas de pessoas a comentar. Ela vai-me trazer um Munchausen. Não confirmo, mas continua. Mas tem pinta. Continua. Uma mãe exemplar Exato. que abdicava de tudo para salvar o filho de uma doença misteriosa que nenhum hospital conseguia diagnosticar, não é?
Portanto, por trás dos ecrãs dos telemóveis, a realidade era macabra, porque a doença do menino não vinha de nenhum vírus, não vinha de nenhuma bactéria, nem nenhuma malformação genética. A doença do menino tinha um nome e chamava-se Patrícia Ribeiro. Munchausen by proxy. Então a jovem bombeira sofria da perturbação psiquiátrica rara e perversa, o síndrome de Munchausen por procuração. Exato. Pelo visto é assim que se dizem aqui Em português. Tugas. Yeah. Exato, em Tugas. Um distúrbio Ai, onde o bati as palmas cuidador... tão forte que até me dói a mão. Minha mãe- Au. Que agressiva, Fiquei- credo. Fiquei bem feliz por ter adivinhado. Realmente foi Yeah. uma cena. Pronto, então onde é que eu ia? Exato, portanto, onde o cuidador cria, falsifica ou provoca deliberadamente doenças na pessoa de quem cuida. E o objetivo não é dinheiro, é a atenção, é o Ai, controlo, yeah. é o vício de ser vista como a heroína da história. Gigi. Afinal, ajeita-me a rir aqui um bocadinho no meio. Sim. Mas, no Mas? caso da Patrícia, mas, Não condeno essa paixão. Ok. no caso da Patrícia, o diagnóstico psiquiátrico escondia algo mais. Escondia uma obsessão amorosa doentia. Então, o relacionamento que ela teve com um namorado ali na altura, que não era o pai do filho, tinha chegado ao fim e a Patrícia não aceitou a rejeição. Ei. Então o plano dela era simples e extremamente assustador. Que, portanto, se o filho estivesse à beira da morte, o ex-namorado era obrigado, né, entre aspas, a voltar. Portanto, ele ia ter pena dela, ele vinha ao hospital apoiar a mãe destroçada, né? Ai, que perversa. E então, Fogo. basicamente, ela usou o sangue e o sofrimento do próprio filho como moeda de troca para reconquistar um homem. Ok? E foi assim que, entre abril e junho de 2019, a Patrícia iniciou toda uma caça implacável contra a vida do próprio filho. 7 vezes. Ela tentou cerca de 7 vezes acabar com a vida da criança. Ou seja, Ainda eu não com sei se a intenção caraças. aqui era realmente acabar com a vida da criança, porque lá está, ela era estudada, ela sabia o que fazia. Eu acho que ela fazia as coisas propositadamente para chegar ali a um limite, que é do tipo, se Claro. chegar aqui ele não morre. Exato. Estás a ver aqui ainda se consegue salvar. Então vamos manter esta fachada, esta brincadeira aqui durante, pronto, o máximo tempo que for possível, não é? Ai, que caraças. A sério, isso a mim perturba-me tanto mentalmente, que é tipo, própria mãe fazer isso a um filho, sabes? Tipo, pela atenção. É que tipo, nem sequer tens um motivo económico, não tens nada. É tipo, por Exato. ter atenção, por recuperar o ex-namorado. Que me estás contando? É que aqui neste caso, a intenção dela, imagina, ela fazia todas aquelas cenas, todas as coisas online e não sei o quê, mas a intenção principal dela não era ter essa atenção do público, Yeah. era ter Do esse ex. tal namorado de Yeah. volta, percebes? O que é, tipo, ainda mais ridículo. Pronto. Agora, a primeira investida, a primeira situação assim violenta aconteceu no sítio menos suspeito de todos, que foi na própria casa. A Patrícia, com licença, aproveitou o momento do banho para tentar afogar o próprio filho, Ai, não, com cara. só que chegou ali a uma certa altura, recuou e não coisa. Pouco tempo depois tentou asfixia direta, tapou-lhe mesmo as vias respiratórias, a boca e o nariz, cortou-lhe o oxigênio até ver o miúdo perder completamente as forças, mas lá está, não morreu, deixou-o chegar ao limite. Só que estes métodos deixavam marcas óbvias, não é? Portanto, deixavam arranhões, hematomas, sinais de luta, que os médicos ou os professores na escola podiam detectar fácil. Então a Patrícia precisava de uma coisa invisível, não é? Algo que simulasse uma falha natural do corpo. E foi aí que a farda de bombeira e os conhecimentos técnicos começaram a falar mais alto, porque ela virou-se para a química e foi buscar o clorofórmio.
Portanto, por 5 vezes, a Patrícia utilizou clorofórmio e uma mistura de outros fármacos sedativos e ansiolíticos no próprio filho. E o processo era extremamente meticuloso, porque ela esmagava a medicação na comida ou na bebida do menino, ou então também tinha vezes em que administrava a substância diretamente na criança, forçando a criança a apagar-se completamente e ficar ali desmaiada. Inconsciente, neste caso. Imaginem a cabeça, né, daquela criança de 7 anos. Imagina, tipo, tu tens 7 anos e o teu corpo começa a falhar. Tipo, o teu coração começa a bater devagarinho, começas a ter boa dificuldade de respirar porque os teus pulmões não estão a entrar ar, e a última coisa que tu vês é a tua mãe. Mas a tua mãe não está a olhar para ti, tipo, eu quero-te ajudar. A tua mãe está a olhar para ti do tipo, a contar o tempo, para ver quando é que eu tenho que ligar para o 112, para chamar o 112 para te vir, para te Ainda vir com a pedir. caraças. Esta é a última coisa que a criança vê antes de desmaiar e depois de acordar num hospital ligado às máquinas. Claro, claro, eu estava para te perguntar a idade, não sei se tinhas dito antes, ou se calhar provavelmente sim, mas eu não o apanhei. Mas tipo 7 anos, a criança já tem super 7 anos. ideia do que é que está a acontecer. Plena consciência Yeah. de quem é que tem à volta, né? De se as pessoas lhe Ai. estão a fazer bem ou lhe estão a fazer mal. Eu acho que sim. Portanto, o plano estava a funcionar exatamente como a Patrícia queria, que era o menino a colapsar, ela chamava o socorro, a ambulância vinha, voava para o hospital e o puto lá era salvo. Houve uma vez em que o miúdo passou cerca de 44 dias seguidos na ala pediátrica. Hostia. Durante 44 dias, os médicos fizeram exames à cabeça, ao coração, ao sangue, a tudo e mais alguma coisa, Pedro, e não encontravam absolutamente nada. Não havia uma explicação para o facto do menino perfeitamente saudável de repente entrar em paragem cardíaca. Yeah. Porquê? Porque as doses que ela dava, né, eram extremamente controladas por ela, estás a ver? Tipo, para E ser aquilo era- indetectável. Exatamente, Yeah. portanto eles não tinham como perceber. E então, enquanto os médicos andavam a desesperar por respostas, não é? O teatro da Patrícia atingiu o seu auge, porque o ex-namorado dela voltou. Então estendia-lhe o braço e estava ali a confortá-la. Portanto, aquela armadilha toda emocional, ou seja, estava o puto a sofrer para a mãe ter um filho da puta de um homem de volta, e estava a resultar. E ainda por cima Então funcionou. ela tava- Yeah. É que estava a funcionar. Então isto na cabeça dela foi do tipo, isto está a correr tão bem, eu estou a fazer isto tão bem que eu vou continuar. Portanto, a Patrícia alimentava o seu vício da atenção pública e do controle afetivo à custa, né, do sangue do filho. Aquilo que ela não previu foi que, ao levar o jogo para dentro do hospital mais vigiado do país, que é o da Dona Estefânia, aqui em Lisboa, né, ela estava a entrar na sua própria armadilha. Portanto, a equipa médica do Hospital da Dona Estefânia que está habituada a lidar com estas patologias mais complexas e tal, não é? Yeah. Eles começam a notar aqui um padrão extremamente assustador, que é, quando a mãe está ausente, o menino recupera extremamente bem, quando ele está sozinho na enfermaria. Yeah. Ou seja, ele recupera ao ponto dos níveis estabilizarem completamente, ele levantar-se na cama, andar, correr, brincar e rir e sorrir e tudo. Está na E cara. depois, uma tarde a sós com a mãe, ou seja, uma visita mais prolongada, não é? As máquinas de suporte de vida começam a apitar. Portanto, há um monstro na enfermaria, Claro. não é? E os médicos começam então à caça. Começam a desenhar um mapa invisível, que é cruzar as horas exatas em que o menino colapsa com o registro de entradas da Patrícia lá na ala pediátrica. E a correlação é completamente absoluta. Yeah. Portanto, Bate super certo. exatamente. A direção do hospital percebeu que para salvar a vida daquela criança tinha de agir nas costas da mãe. Então, naqueles momentos em que não há visitas, a mãe não está, eles vão e pegam e vão fazer análises toxicológicas profundas, exames de sangue, de urina, mas tudo muito minucioso. Ou seja, Yeah. eles vão à procura de coisas muito específicas. E aí sim, eles conseguem encontrar que o sangue do miúdo estava realmente inundado com níveis tóxicos de substâncias sedativas e vestígios de clorofórmio. Ei.
substâncias que nunca foram administradas pela farmácia do Claro. hospital, nunca foram sequer receitadas à criança, não é? Então o caso imediatamente transitou para o domínio criminal, não é? A secção de homicídios da PJ de Lisboa foi ativada em segredo absoluto e montou-se uma armadilha para ela. Os enfermeiros foram instruídos a vigiar cada milímetro do quarto através das janelas e de passagens secretas. Em junho de 2019, o Teatro da Patrícia Acabou. Yeah. Acabou, fecha a cortina, amiga! E reforma-te, porque chega ao fim. Portanto, chega ali ao fim da tarde, não é? Assumindo que ninguém estava a vê-la, ela chega perto do filho que está deitadinho na cama a descansar e tira do casaco uma seringa carregada, sabe Deus do quê, não é? Ai. E ela mete aquilo no acesso venoso do puto e pronto, e dá-lhe aquela medicação. E ela ia induzir mais uma vez a crise respiratória, portanto ia levar outra vez o puto à beira da morte, só que antes que o líquido terminasse de entrar Na veia. todo na corrente, exato, a porta abre-se e os enfermeiros param aquilo, apanham a Patrícia completamente em flagrante delito. E isto foi tudo testemunhado, portanto toda a gente viu, tanto os médicos e enfermeiros que entraram como a PJ, portanto ela não tinha como dizer que não estava a fazer aquilo, né? Eles pegaram na mãe, levaram-na à algemada, claramente, e naquele dia o menino realmente não recebeu o remédio, ele recebeu a cura da vida dele, porque ele ficou livre da mãe, Claro. né? O julgamento arrancou no Tribunal de Loures no ano seguinte, já em 2020, sentada no banco dos réus, a Patrícia, pronto, né, confrontada com análises, com todas as provas e mais algumas, e apanhada de seringa na mão, ela não teve por onde fugir, ela teve que admitir aquilo que fez, mas pronto, tentou esconder-se sempre atrás daquele escudo de eu sou doente mental, isto é a minha perturbação mental. Claro, sim. A prova mais avassaladora que fez com que os juízes engolissem a seco tudo aquilo que ouviram não estava nos relatórios, não estava em câmaras de vigilância, não estava em absolutamente nada. Estava na criança, Pedro. Porque o menino, muito perto dos 8 anos, ele escolheu prestar declarações em tribunal. Ai, bendito. E então, num ambiente completamente protegido, longe completamente da mãe, ele não viu a mãe para não ter aquele choque, né? A criança contou tudo aquilo que se lembrava. E então contou as vezes em que a mãe o empurrava na banheira, a sensação de sufoco, e com inocência e clareza, né, que só uma criança tem, descreveu o sabor amargo dos remédios e o cheiro esquisito que a mãe o obrigava a respirar antes dele desmaiar, e depois, quando acordava, já estava ligada às máquinas no hospital. Ou seja, ela chegava a drogá-lo mesmo com gases. Era do tipo, olha, toma aqui isto para respirares melhor, que é para te fazer bem. E depois, de repente, o puto acordava no hospital ligado às máquinas. Ai, coitadinha, sério. Opa. Imagina isto, meu Deus, isto na cabeça de uma criança, minha Nossa Senhora. O depoimento da criança... Tanta gente a querer ter filhos e não poder, que seriam pais de puta madre. E depois há bestas destas, né? destas. Na sério, olha, doa mesmo o coração. Coitadinho do miúdo, pá. Foco. Graças a Deus o menino ficou bem. Mas Ok, opa, o Catarina. portanto, mas não, o trauma, esquece, minha Nossa Senhora, nem quero imaginar a cabeça deste miúdo. O depoimento da criança contra a própria mãe foi classificado pelos juízes como decisivo, essencial e de uma coragem tremenda, né? Claro. E não havia qualquer tipo de dúvidas, não havia falhas médicas, e então em julho de 2020 o Tribunal de Loures leu a sentença e a Patrícia foi condenada a 17 anos de prisão efetiva por homicídio qualificado na forma tentada e violência doméstica. Eu, na minha opinião, ela tinha levado 25 anos de pena máxima. Mesmo a sério. Acho que 17 anos não chega. E só digo 25 anos porque 25 anos é a pena máxima. Yeah. Para mim levava mais. Bom, Para tá mim, presa. para mim levava uma vida. Por mim levava uma vida ali dentro. Não é uma sério que não. Fogo, não.
para além disso, pronto, ainda teve que pagar uma multa pesadíssima, não é? Portanto, ela teve que pagar 300 mil euros de indemnização ao próprio filho e cerca de 25 mil euros ao pai da criança. Só que o destino final da Patrícia não foi decidido, no fundo, por nenhum juiz, por nenhum tribunal. Foi decidido por alguém, ou por ela própria, em Tiros. Porque é assim, pronto, a prisão, o estabelecimento prisional de Tiros só de mulheres é normalmente para onde vai a escumalha toda. Todas as Que mulheres. a mulher é para onde vai a escumalha toda. E então, no universo prisional, existe o código de conduta invisível, mas implacável, não é? E no topo da lista dos crimes mais odiados pelas próprias reclusas, atenção, estão os crimes contra crianças. Portanto, a Patrícia entrou ali em Tiros, despida da farda de bombeira, sem o palco das redes sociais para recolher ali likes ou compaixão, não é? Ela era ela ali era apenas uma reclusa que tinha uma marca muito bem marcada na testa, que é: eu sou uma mãe que tentou assassinar o próprio filho, com cloroforme mais de 7 vezes. Né? E então o isolamento da Patrícia ali não era só físico, era psicológico também. Portanto, aquilo ali mexeu muito com ela, e ainda na primeira fase de cumprimento da sua pena, as guardas prisionais de Tiros descobriram, numa certa manhã, na ronda matinal, o corpo da Patrícia encontrado sem vida. Agora, foi suicídio? Alguém a matou? Não sei, não me interessa, já foi. Não há mais crianças a sofrer com esta mulher, não há mais ninguém a sofrer com esta mulher, temos pena. Às vezes a Suprema trabalha em formas misteriosas. Pronto. Sempre ouvi dizer. É, né? Olha. Sempre ouvi dizer. Ok. Olha, acho que... Uma merda a menos no mundo. Pronto. Lá. Era exatamente isso que eu ia dizer, e acho que ela teve exatamente o destino que ela merece por fazer, porque isto não se faz a ninguém. Não. Mas, pá, o teu próprio filho. Meu pá, não, parece-me foda-se. super por causa, horrível. para teres a atenção de um ex-namorado, isto é preciso tu seres muito, muito doente. É muito fraquinha de cabeça. Uma saúde mental extremamente frágil para tu deixares que um homem seja mais importante para a tua vida do que um filho. Ainda com caraças. Olha, gostei bem do teu caso. Gostei bem do teu caso. Não conhecia. Porque não conhecia, obviamente, mas gostei porque é tipo... E é super recente. E é uma coisa que não trazemos tanto. Ou seja, foi bastante fora da caixa. Gostei bastante. Olha, não pediste venenos há 2 semanas atrás? Trouxe-te um veneno. Pronto. Então. Acaba o podcast e fica 0. Mas agora tenho o Patreon que eu quero. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Mas porquê que não fazem grátis? Já que fazem. Claro que sim, guapi. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Anitta para ti, Patreon para ti, mais. Torna-te patroa hoje mesmo para ter conteúdo adicional dos teus hosts favoritos. Para ti! E tu, trazes-me o quê? Também trago uma coisinha fora da caixa. Também não trago uma coisa habitual. Ai, conta. Então, só uma tossezinha para limpar a garganta para começar. O meu caso chama-se Um Lobo Infiltrado. Babado, amiga. Vocês têm que ver o babado que eu descobri. O babado aqui. Não. Tu estás com pó. Já vais a 2 episódios. Calhar com ele. Se esse gajo algum dia vê o podcast, olha, se tu vês o podcast, só te vou dizer, olha, não é por mal, mas para dizer que um beijinho, isto não é exato, por mal. É um beijinho. Também. Não, para dizer que é um babado, é porque não é um babado. Tipo, há coisas que não são, amor. Exato, é só isso. que a Luciana Abreu faça um TikTok, não é um babado. É uma coisa que aconteceu, tá? Pronto. Exato. Um lobo infiltrado. You're my lover. Undercover. You're my secret passion and I have no other. Hey! Estou a tentar levantar o mood, amigas. Vocês, pronto, não me odeiem. Não se fartem de mim, por amor de Deus. Ok. Nunca na vida, amor. Para estruturar a cronologia deste caso, precisamos de compreender o cenário geopolítico de Espanha em 1973. 1973, tá? 73. Vocês sabem que eu adoro estas merdas. A história, coisas que aconteceram. O país vivia os anos finais do regime do Franco,
ok, da ditadura, que estavam marcados por uma forte Ai, adorei essa. uma forte instabilidade política e por uma atividade terrorista crescente no país. A esquerda. Ai, meu Deus, que horror, que terroristas, eles, que maus, que gente má. As bruxas da esquerda! Com a agenda delas! Não, vá. Sábado e domingo e segunda-feira. Não, o que eu estou a falar realmente é da ETA, ok? Obviamente era um grupo terrorista, ok? Vamos sempre lembrar, era um grupo terrorista sim, que lutava pela independência do País Basco, ok? Temos que ver as nuances aqui. Terrorista... Exato. Até que ponto? É, Para quem? é Terrorista isso, para quem? Exato. Pronto. Eu acho que essa é a pergunta a fazer. Ei. Terrorista para quem? Meu Vai. Deus, a gente um dia... Por isso é que eles vêm atrás da gente, Catarina. Eu acho que um dia a gente vai levar com a repercussão toda disto, as cagadas que a Numa gente vai série. dizer. Que Numa às vezes- série. Que assim, no fundo não são cagadas, é aquilo que a gente acredita. A gente É também. simplesmente diz as coisas como aos malucos. Não estamos Claro. aqui a estruturar as frases muito bem Ai, não, mas escutem. estruturadas para Eu acho perceberem. super bem. Matar não, mas que viesse aí um grupo de lésbicas mesmo foda da esquerda a dar na cara dos fascistas, para mim era já. Ai, era amava. já, caralho. Eu até me apontava a isso. Era já. Pronto. Amava. Em dezembro de 1973, a ETA realizou um dos seus atentados mais significativos, que foi o assassinato do almirante Luís Carrero Blanco, em Madrid, através de uma explosão subterrânea que projetou o carro oficial do presidente do governo pelos ares. Tipo o Team Rocket, sabes? Yeah. Agora também vou dizer, Parece o uma- almirante Luís Carrero Blanco trabalhava para o General Franco, que era um ditador. Portanto, até que ponto esta explosão não foi boa? Bye, bitch. Pergunto. Pronto. Este evento expôs as debilidades dos sistemas de segurança do Estado. E nisto o SECED, que é o Serviço de Contra-Inteligência da época, ok? Percebeu que as investigações policiais tradicionais e a repressão nas ruas... Piu, 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 piu. Não era... Não era, não, Pião, pião, pião. yeah, não era só... Era piu, 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 piu. Era pião, pião. Claro, Yeah. portanto... Até que ponto o outro lado matar também não... Pronto, vá. Vá. É verdade. Pronto, eles viram que as investigações policiais tradicionais e a repressão nas ruas já não eram suficientes para tentar travar os atentados. E a única forma eficaz de neutralizar a organização era, claro, obter informação desde dentro. Né? Exato. Então, o que eles queriam fazer era Ter mapear... espias. Exato, era mapear a estrutura da organização e com isso prever as ações que iriam ser executadas. Para isso, os serviços secretos necessitavam um perfil muito específico. Alguém de origem basca, obviamente do País Basco, que falasse o idioma Com local, obviamente porque ninguém ia falar castelhano dentro da ETA, Claro. mas que estivesse completamente fora do radar político, tanto dali como de Espanha e das listas de vigilância policial. E aqui entra o Miquel Lezarra, que nasceu em Vilaró, na província de Biscaia. Ele não tinha formação militar, não pertencia a partidos políticos, não participava em manifestações e trabalhava na construção civil e no sector automóvel. Portanto, um Zé de toda a vida, ok? Exato. Foi precisamente este anonimato absoluto que ele tinha o que chamou a atenção dos recrutadores dos serviços secretos. O perfil dele era o oposto do que as forças de segurança normalmente monitorizavam, entendes? Tipo, eles não iam monitorizar alguém que trabalhava na construção civil, que não tinha nem Exato. militância de partidos, nem nada disso. Exato, exatamente. E em 1974... Não era interessante. A Exato. pessoa trabalha nas obras, não é interessante. É uma pessoa qualquer.
Exatamente. Ah, Não me interessa. Foi preciso. O que é que eu ia dizer? Em 1970. Catarina, és tu? Então, Trocámos. em hashtag. 1974, após uma abordagem discreta e progressiva por parte dos agentes da inteligência, que se apresentaram inicialmente como funcionários governamentais a realizar inquéritos de segurança na zona, Oh, sim. o senhor Miquel aceitou a missão. Eu também aceitava, para ser honesto. Eu era espia diretamente, me dá igual. As suas motivações, segundo os registros que partilharia décadas mais tarde, não eram ideológicas ou financeiras, mas sim a convicção pessoal de que a espiral de violência estava a destruir o tecido social e económico do próprio País Basco. Ok? Para ele, a ETA estava a arruinar ainda mais a comunidade, estás a ver? E a aceitação da missão exigiu um processo de despersonalização completo e imediato. Miquel teve de cortar, sem qualquer aviso prévio ou explicação, todos os contatos com pais, irmãos, amigos, tudo. Ele desapareceu. Ok? Nossa. Para o seu círculo social. Ok. Hã? Ok. Ok. Para o seu círculo social e familiar, ele simplesmente desapareceu da noite para o dia, ok? Deixando pistas falsas de que teria fugido. Não é para a França. De que teria fugido. Achei. Que teria fugido devido a dívidas que ele tinha com problemas com o jogo. Ok? Foi a desculpa que eles deram. Ok. Esta narrativa inicial foi desenhada pelo serviço secreto do governo do Franco por duas razões. Proteger a família do Miquel de retaliações, obviamente, e justificar o comportamento errático e marginal que ele passaria a adotar perante os primeiros contatos que faria no submundo político do País Vasco. Então, a infiltração começou nas camadas mais baixas de apoio à organização na província de Biscaia, sob uma entidade de fachada e utilizando o nome de código interno El Lobo, daí vem, não é bem por ser um lobo, mas Exato. é igual. O Miquel começou a frequentar as tabernas, os cafés e as assembleias habituais onde se reuniam os Ui. simpatizantes da esquerda radical. Ai, a esquerda. Ai, meu Deus, que medo. Da esquerda radical basca, ok? O seu objetivo inicial era tornar-se útil, sem parecer intrusivo. É tipo, eu posso ajudar, mas só se vocês quiserem. Como vocês quiserem. Exato. Sabendo que o setor automóvel e a mecânica eram as suas áreas de especialidade, o Miquel começou a oferecer a sua capacidade logística para apoiar as infraestruturas locais. Ou seja, ele disponibilizava-se para a condução de ativistas, de um lado ao outro, para a reparação de veículos e para a obtenção de carros usados que pudessem circular sem levantar suspeitas nenhumas. Estás a ver? A estratégia do Miquel assentava na discrição. Mantinha uma postura fria, não fazia perguntas desnecessárias sobre a identidade ou os planos dos outros e demonstrava uma eficácia cirúrgica na entrega das tarefas que lhe eram confiadas. Ou seja, ele fazia bem o que ele tinha que fazer. À medida que se aprofundava na estrutura, a vida do Miquel transformou-se numa operação de alta tensão dividida em duas frentes simultâneas. A ETA utilizava métodos rigorosos de segurança interna, submetendo os novos colaboradores a vigilâncias discretas. Claro, para garantir que eles não eram informantes da polícia. Né? Exato, que não eram espias. Claro. E o Miguel tinha de enganar os operacionais com quem convivia e, ao mesmo tempo, evitar as patrulhas da polícia comum na rua que não sabiam que ele era um agente secreto. Estás a ver? Então é tipo, Exato. este homem podia ser apanhado pelos dois lados. Porque tu és um agente infiltrado e a polícia não sabe que tu és. Estás a perceber? Exatamente. Isso podia Pronto. correr muito mal. Exato. Para viabilizar a transmissão de dados, o serviço secreto montou uma estrutura de apoio externa que chamavam a rede de cobertura.
Então, sempre que o Miquel precisava de se encontrar com o seu controlador, um agente que era conhecido apenas pelo pseudónimo de Charlie, o protocolo demorava horas. O Miquel tinha de realizar percursos aleatórios por Bilbao, mudando de táxi 3 a 4 vezes, entrando e saindo de carruagens do metro e no último segundo, e verificando constantemente os reflexos nas montras das lojas para garantir que nenhum membro da ETA o estava a seguir. Estás a Nossa, perceber? paranoia mates. Paranoia, mas a ETA era mesmo assim. Tipo, eles não, Sim, eles sim, não sim, iam sim, sim. arriscar ter um infiltrado, mas Claro, nem a claro. brincar. Nem nunca. Claro. Nem nunca. Nem pensar em pensar nisso. Obviamente. Então, os encontros com o serviço secreto aconteciam habitualmente no interior de igrejas. A igreja sempre ao lado da ditadura, é? Não digo mais, não digo Que mais. estranho. Não digo mais. Estranho. Confessionários ou em salas de hotéis alugadas por poucas horas sobre nomes falsos. Nestes encontros, o Miquel não entregava documentos escritos ou relatórios fotográficos, porque o risco de ser revisado pela organização da ETA era Exato, bué era alto. gigante. Yeah. Então, o que é que o Miquel fazia? Ele memorizava todos os dados estruturais, nomes de código das pessoas e das ações, descrições fisionómicas das pessoas, localizações de garagens que continham Nossa! armas e coisas assim, e datas estimadas para as ações armadas, ok? O tal agente Charlie recolhia os dados e transmitia-os à direção dos serviços secretos em Madrid, e eles depois tomavam as decisões que eram pertinentes. Muitas vezes, o governo espanhol tinha de permitir pequenos furtos, sabotagens ou a fuga de alvos menores da ETA para não levantar suspeitas sobre a integridade do Miquel. Vejo bastante normal, né? Tipo, se ele está ali, tens que Claro. o deixar criminalizar, né? Exato, exatamente. E com isto eles sacrificavam tanto bens materiais como pessoais para proteger o ativo a longo prazo e permitir que o Miquel subisse na hierarquia da ETA. Exato. Agora, claro, bens materiais e pessoais, claro, porque se tu matas um Zé Manuel qualquer, está tudo bem. Agora, se tu vais matar o Almirante, não sei quem, Cuidado! Cuidado É. com eles. Porque o resto das pá. pessoas não interessam. Só interessam Com caraças. você. Deixa-me molhar o bico. Então, a vida residencial do Miquel tornou-se instável. Porque, claro, ele estava super dentro da ETA. Então, ele levava a vida das pessoas da ETA. Que era, ele raramente dormia no mesmo local mais de 2 noites seguidas. Ok? Uf. O cotidiano dele consistia em conviver com jovens radicalizados. Até que ponto? Adotar a sua linguagem, ler a sua propaganda, a agenda, e simular um fervor ideológico que não possuía. Enquanto regressava a quartos alugados, onde passava noites em claro, sabendo que um único erro de edição ou um deslize verbal durante o sono poderia fazer com que ele fosse foder descoberto. tudo. Yeah. Yeah. Portanto, Yeah. este gajo já nem dormia. Estás a ver? Exato. Então, a organização operava através de uma estrutura distrita de células isoladas, conhecidas como comandos, ok? No entanto, todas as células dependiam de uma engrenagem comum, que eram os chamados pisos francos, que são casas de segurança, ok? Ou seja, são casas, tipo, espalhadas pelo País Vasco, que é tipo, onde tu, como militante da ETA, podes ir dormir para que ninguém te descubra. É alguém que te acolhe, que te cobre. São casas que têm armários falsos com armas da ETA, estás a ver? Yeah. É mesmo guerrilha, Yeah. é? Pronto. Então, isso são os pisos francos, porque piso é apartamento, né? Franco, pronto. Sim, sim, sim. E foi aqui que o Miquel focou a sua estratégia de infiltração a médio prazo. Ou seja, a coisa dele não era tanto já saber onde é que iam haver ataques, senão era dizer, olha, o piso franco está na rua tal, no número tal. Yeah, Pumba, exato. para baixo, estás a ver? Exato.
Ao demonstrar uma disponibilidade total e capacidade financeira, ok, disfarçadamente injetada pelos serviços secretos através de contas bancárias fantasma e fundos reservados, o Miguel, o Miquel começou a alugar apartamentos e garagens em Madrid e Barcelona sobre identidades falsas, perfeitamente constituídas do ponto de vista local. Então o que é que ele fazia? Ele oferecia estas localizações à liderança da organização para servirem de pisos francos. Estás a ver? Exato. E ser bases de operação para os comandos que vinham do exílio do sul da França, porque muita gente da ETA fugia para o sul da França. Estás a perceber? Podiam voltar e ficar ali. Ok. E claro, ao fazê-lo, o Miquel conseguiu centralizar a logística de todo o alojamento nas mãos dele. Ou seja, ele sabia onde é que estava tudo. Yeah. Ele era o Então, dono da informação. exato. Ele passou a partilhar o teto com os operacionais mais procurados de Espanha, incluindo chefes de comando militares como Esquerra, que é o Iñaki Pérez Beotegui. Ok? Cada detalhe observado, as matrículas dos carros de fuga, as alcunhas dos operacionais, os planos de futuros atentados e o esquema de ocultação de armas nas paredes dos apartamentos, como eu tinha dito, era transmitido de forma encriptada aos serviços secretos. A eficácia do Miquel foi tão elevada que a cúpula da organização, sediada em França, ok? A ETA estava sediada em França, para não... Exato. propôs-lhe assumir a chefia de toda a infraestrutura logística de Espanha. Ou seja, este gajo era tão bom Nossa infiltrado Senhora! que tipo, chegaram-lhe a oferecer isso. Ou seja, o Miquel estava a um passo de controlar toda a rede operacional da ETA. Contudo, esta proximidade com o poder interno trouxe também o maior perigo à sua missão, que era a desconfiança interna. Ok. O que aconteceu? No início de 1975, a ETA começou a sofrer baixas inexplicáveis. A polícia espanhola conseguiu interceptar vários carregamentos de metralhadoras e de explosivos na fronteira com a França e desmantelou 2 células no norte do país com uma precisão que, tipo, não era possível. Não era possível eles saberem se não tivessem alguém dentro. Estás a ver? Exato. E a direção da ETA percebeu que estas operações policiais só podiam ser explicadas, obviamente, por uma fuga de informação de alguém que estivesse lá dentro, ok? Instalou-se um clima de paranoia e de suspeita generalizada no seio do grupo. O que é que acontece quando isto acontece? Toda a gente é investigada. Tipo, até o teu próprio marido, tu vais lá para contar. Tu vais lá. Exato. Estás a perceber? Exatamente. A direção ativou o Serviço de Segurança Interna para interrogar a todos os membros, todos, da ETA, ok? Miquel, devido à sua posição central na gestão dos apartamentos, foi um dos alvos diretos desse processo da purga da ETA, ok? O Miquel foi conduzido a uma casa isolada, onde foi submetido a um interrogatório tenso por parte dos líderes militares da organização. Os interrogadores colocaram em cima da mesa as datas das operações policiais e os registros dos alugueres dos apartamentos que o Miquel geria. Durante horas, ele manteve uma frieza absoluta, não demonstrou nenhum nervosismo, manteve o contato visual e utilizou a sua identidade de fachada para argumentar que as falhas de segurança se deviam à falta de disciplina e ao descuido dos próprios comandos que vinham de França e não das localizações onde ele os alojava. Exatamente. A inteligência do Miquel permitiu-lhe inverter a pressão do interrogatório, ou seja, dizer, não sou eu, são vocês. Estás a perceber? O problema não sou eu, és tu. Sugerindo falhas nos membros da organização que ele sabia que já estavam sob a vigilância policial por outros motivos, Exato. independentemente da missão dele. A capacidade dele de simular indignação e o fato dele próprio colocar a sua vida em risco aparente nas ações logísticas convenceram os líderes da ETA da sua inocência. Queres saber? O Miquel sobreviveu ao interrogatório e foi confirmado no cargo, mas os serviços secretos perceberam que a margem de segurança tinha desaparecido completamente. Ele estava a viver com o tempo emprestado já
e a operação precisava de ser completamente fechada. Estás a ver? Yeah. Portanto, no verão de 1975, a situação política em Espanha acelerava com a deterioração física irreversível do ditador Francisco Franco. O Franco ficou doente e ia morrer, obviamente. E nisto, os serviços secretos determinaram que manter o Miquel infiltrado por mais tempo aumentava exponencialmente o risco da execução dele, do Miquel, uma vez que a contra-espionagem interna da organização começava a apertar o cerco. Ou seja, a ETA já tinha infiltrados eles próprios para saber Yeah, quem era exatamente. infiltrado dentro deles. Minha mãe do Já. céu, olha lá bem. Mesmo a sério. Nossa! Pronto, então aqui. Vou-me infiltrar a mim própria para Já, saber já. quem é que anda a contar os meus próprios segredos. Então, o objetivo aqui passou a ser a extração segura do Miquel e a exploração imediata de toda a informação acumulada ao longo dos meses. A ordem para desencadear a fase final da operação, batizada formalmente como Operação Lobo, foi emitida na primeira semana de 1975, de setembro de 1975. Numa ação coordenada e simultânea que envolveu centenas de polícias da Polícia Armada e da Guardia Civil, as forças de segurança invadiram as dezenas de casas e garagens seguras, geridas Caraças. e mapeadas pelo Miquel em Madrid, Barcelona e também nas províncias vascas. Porquê? Combinaram com ele que tu vais estar dentro de alguma delas. E já que a gente tem Yeah. essa informação, vamos invadir todas. Estás a ver? Vamos a todas, claro. Vamos a tudo Exatamente. agora. O impacto operacional foi imediato e severo para a ETA. Numa única noite, mais de 150 membros ativos e colaboradores da rede de apoio foram detidos. Entre os detidos, encontrava-se uma parte significativa da liderança político-militar que operava no interior do país, incluindo o próprio Esquerra, o principal estratega logístico da altura. Os depósitos de armas que abasteciam os comandos foram localizados e confiscados na totalidade, neutralizando a capacidade de fogo da organização por vários meses. Só meses. Eles depois voltaram. Girl, meses. Isso foi um beliscãozinho. Foi tipo, 2 minutos. Yeah. Para proteger o Miquel durante a vaga de detenções e manter a sua cobertura ativa até ao último segundo, as forças de segurança, obviamente, simularam a captura violenta dele num dos apartamentos, retirando-o algemado e até lhe bateram e tudo em frente aos outros, ok? Yeah. Contudo, em vez de ser conduzido a uma esquadra de polícia comum, o Miquel foi imediatamente isolado por agentes do serviço secreto e transferido numa viatura blindada a uma base Caraças! militar de alta segurança de Madrid. É perigosa ela. Yeah. Foi nesse momento de isolamento que a organização cruzou os dedos. Pronto, já o temos aqui. Que desastre. Brincadeira. Ai, pronto, foi nesse momento de isolamento que a organização cruzou os dados E os dados. das detenções. Cruzou os girl. dados das detenções e compreendeu a extensão de tudo o que eles tinham conseguido. O homem que controlava a sua logística era o arquiteto daquela merda toda. Ou seja, a resposta foi a emissão imediata de uma ordem de execução global contra o Miquel, acompanhada, Ok. não sei se estás a entender o que aconteceu. Os militares, a polícia, ou seja, ele foi para o quartel militar e nisto a Conta-nos. polícia emite uma ordem de execução contra o Miquel, acompanhada pela distribuição massiva de milhares de cartazes com o rosto dele e a palavra procurado por todo o País Vasco. Ok? Então, isto era uma tapadeira, estás a perceber? Exato, E exatamente. claro, então, isto marcou, obviamente, uma necessidade absoluta do desaparecimento físico do Miquel. Com a promessa Yeah. de... também, porque, pois, claro, a ETA ficou a saber que era ele.
Entendes? Claro, Aqui já não era a eventualmente, né? polícia só fingir que eu queria apanhar, senão que a ETA também eu queria apanhar. Estás a perceber? Exato, agora dava tudo atrás dele. Claro, então a ETA queria se vingar dele. Ok, então claro, obviamente a identidade do Miquel era inutilizável. E o Estado espanhol teve de assinar um protocolo inédito de proteção de ativos de inteligência. O primeiro passo foi a modificação física, obviamente. O Miquel foi submetido a uma série de intervenções cirúrgicas num hospital militar sobre falsos registros clínicos. Os cirurgiões alteraram a estrutura do seu septo nasal, modificaram o ângulo do maxilar inferior e alteraram elementos da sua linha capilar e a fisionomia geral para garantir que as fotografias distribuídas nos cartazes não correspondessem Não, de não qualquer mostrava maneira nada. com ele. Ok? Yeah. Paralelamente, Nossa. o Ministério do Interior e os serviços de inteligência reconstruíram a sua existência legal. Ou seja, foram emitidos documentos de identidade autênticos com nomes e origens totalmente desligadas do País Vasco. Ok. Durante os primeiros anos após a operação, o Miquel foi retirado de Espanha por razões de segurança, residindo em vários países da Latinoamérica e da Europa, sob a vigilância e proteção de redes de vigilância de inteligência aliadas, ok? Yeah. Tipo o MI5, essas merdas assim, ou o MI6, sabe como é que eles Exato. chamam? No entanto, claro, o que aconteceu aqui? O Franco morreu, fomos para a democracia, ok? E isto trouxe novos desafios. Com a amnistia política de 1977, muitos dos membros da organização que o Miquel tinha ajudado a prender foram libertados e regressaram à atividade política ou à liderança das estruturas regionais. Isso significou que, enquanto os detidos recuperavam a liberdade, o homem que os tinha denunciado permanecia condenado a uma ocultação perpétua, obrigado a manter uma disciplina de segurança rígida e a ocultar o seu passado até mesmo das pessoas com quem reconstruía a sua vida cotidiana. Estás a perceber? Ele não podia contar nada a ninguém. Ele não podia contar a ninguém, nem podia manter relações durante muito tempo com alguém novo. Por ser acaso. Pois, exato. Claro. Exato. A eficácia da Operação Lobo deixou uma marca profunda nos manuais de contra-terrorismo da Europa Ocidental. É uma operação que é estudada, ok, pela polícia, porque correu mesmo bem. E o que aconteceu? Ao contrário de outros agentes infiltrados, ok, que após a extração dessa operação, eles ficam tipo escondidos e tal. O Miquel escreveu um livro chamado Eu Confiesso, ok, que ele não só escreveu o livro, foi um jornalista que os dois escreveu um livro e demonstram que ele, ainda com uma nova identidade e a fugir a toda a hora, continuou a cooperar de forma intermitente com os sucessores dos serviços secretos do Franco, ok? E posteriormente com o CNI, que é o que falámos no caso passado, que é o Centro Nacional de Inteligência. Da inteligência, é. Agora, o Miquel transformou-se num ativo contínuo do Estado, alguém cuja vida privada foi totalmente absorvida pelas necessidades de segurança nacional, e o preço pessoal desta escolha foi a perda total de qualquer nacionalidade ou normalidade biográfica. Ele não tinha país, não tinha nome, tipo, andava sempre a mudar, né? O Miquel nunca mais pôde regressar à sua localidade natal. Óbvio. Well. Nunca pôde assistir aos funerais dos seus familiares. Sad, whatever. E viveu as últimas 5 décadas, ou seja, 50 anos, este gajo 50 viveu anos. num estado de alerta constante. Por Que se ainda horror. iam atrás dele. Anyway, aí pelos 2000 e poucos, a ETA foi dissolvida, não creio que vayam atrás dele. Mas... Não, eu assim, já viste o que é entendo, viver? eu entendo, mas até que ponto um infiltrado pelos serviços secretos de um ditador Yeah. pode ser assim praised? Estás a ver? Porque... Estás a ver, a informação que eu recolhi é tipo muito a dar-lhe props. E é tipo,
Exato. Eu acho que eu não lhe quero Eu dar acho que props. não há motivos, eu acho que não há grandes motivos para lhe dar props. Sim que estamos a falar de uma organização terrorista. Ok. Mas, até que ponto? Porque do outro lado, esta organização só era terrorista porque estava a lutar com um ditador. Exato. Ou seja, se não Entendes? existisse esse ditador, tipo esse extremo do lado contrário, né? A fazer a merda que está a fazer, não era necessário este terrorista existir Exato. aqui, digamos assim. Portanto, até que Portanto, po- eu compreendo. Yeah. Yeah. Portanto, até que Sabes que ponto? eu tive um bocado de dificuldade em reagir a certas coisas, que é do tipo, ok, como é que eu reajo a isto? Yeah, é bom ou é Isto é mau? bom. Yeah. Mas gostei, estou a adorar, adorei o caso, porque faz bem pensar, eu, tipo, então, mas, calma, mas isto é bom ou é mau? Eu reajo bem a isto ou não? Yeah. Epá, é o que eu estou a dizer. Faz-te questionar uma coisa ou duas. Até que ponto? Pronto, vai. Quem quiser que nos caia em cima, que diga que somos o pior do mundo, esquerdalha, radical Força, vá, e o mandei vir, a caralho, gente sabe. tá? Ok. Mas para lutar com o ditador, por mim que se organizem todos e que rebentem com tudo. Ai, Já vamos tá. todos, yeah. Se é para lutar com Isso sim. ditaduras, bora. Bora arrebentar merdas. Não interessa Exatamente. perfeitamente. Ok, tu vais falar, pede coisas. Ai, olha, amores da minha vida, amores do meu jardim, flores maravilhosas do meu quintal. Quero. A gente precisa dos comentários, a gente precisa que vocês vão ouvir no YouTube. O YouTube é mais fixe que o Spotify. E comentários e sigam e partilhem muito com os vossos amigos e vão seguir no Instagram. Mandem-nos mensagens. Mandem-nos muitas mensagens, vocês não estão a dizer nada. Comentem mais, vocês comentam pouco. E olha, partilhem com os amigos e, mais importante, partilhem com os inimigos. Que é para a gente lhes chatear a cabeça. Contem-nos as histórias. Digam assim, ó, vocês vão nos mandar uma mensagem a dizer, olha, vou-vos recomendar a esta pessoa e vocês vão xingá-la lá. E a Dilo, gente tata. vai Dilo, e faz tata. essa brincadeira. É isso Força, mesmo. amigos, estão à vontade. A gente faz essas coisas todas. É isso. E agora, se calhar podíamos ler um comentário? É. Já estou eu a fechar outra vez. Eu estou terrível. Está louca, Ai. ela está louca. Está perdidíssima. Estou medicado, juro, é? Juro. Vá, és tu. Começa tu hoje. Vá. Bem, então olha, Ah, eu pera! vou ler o último comentário. Comentários! Ai, é verdade, é preciso pensar. Claro, porque tu lembras do comentário, mas não te lembras que isto meu é um Deus. jingle. Agora sim. lê. Exato. Por isso é que é trabalho de equipe. Eu lembro-me do comentário e tu lembras-te do jingle, exatamente. Então, eu vou ler o último comentário que a gente recebeu. Não é por ser o último, mas é porque é bem fofinho. Que é o da Bárbara. E diz assim: amores, ouço-vos enquanto trabalho e fica cada vez mais difícil disfarçar o riso. Obrigada por me fazerem fazer figuras no trabalho. E eu achei isto fofíssimo. Porque Totalmente. é do tipo, amiga, não tenhas vergonha de fazer figuras, paz. E tu não Tu estás a fazer ri. figura, estás-te a rir. Ri-te. Rir não é fazer Ri. figura nenhuma. Ri, amor. Ficas mais bonita a rir. Ficamos todos mais bonitos a rir. Totalmente. Obrigada, meu anjo. E o comentário que eu trago E tu? trago um comentário do André por duas razões. A semana passada eu também trouxe de um homem, do Tiago. Um abraço, Tiago. Porque a gente tem muitos mais listeners, mulheres do que homens. Então, quando eles têm tempo e comentam e dão a cara e vêm apoiar, eu também quero que eles saibam que são muito bem-vindos e que ainda que a gente fale aqui Exatamente. tudo em feminino e o caraças, se vocês são aliados, a gente somos todos aliados. Não tem problema. Exatamente. E eu sei que isto já vai ser emitido em julho, mas a gente continua em junho. E julho também serve. E isto vem um bocado pela parte do mês do orgulho também. Porque o André foi comentar o nosso episódio do Samuel. Ok? E ele comentou dos 14 episódios, ou seja, até ali, né? Que ele começou a ouvir do princípio. Dos 14 episódios, este foi claramente o mais down de todos eles. E uma carita triste. O vosso rigor a descrever estes casos é impecável. Continuem o excelente trabalho. Obrigado, André.
obviamente. Um beijo grande, amor. Claro, mais do que nada, muito obrigado e ficamos felizes que me digas isso, porque há aí uma Obrigada. Manuela Terra Seca que não acha o mesmo. Exatamente. Não, mas quis trazer mesmo este comentário porque é mês do orgulho e continuamos a não estar todas, continua a faltar o Samuel. E a coisa é que já não falta um Samuel, faltam 3, 4, 5, Faltam 6 muitas Samuels. mais. Faltam muitos Samuels, ok? Muitos mais. Portanto, quando algum troglodita diga, mas para quê? Pois para que não falte nenhum Samuel, para que estejam todos aqui connosco, tá? Pronto, é isso. E é isso mesmo. Sorry de baixar o mood e o caralho, mas epá, eu Não, acho que é necessário. é importante. acho que é necessário. É importante lembrar. Claro, É importante continuar a lembrar e continuar a batalhar e continuar a fazer o que a gente está a fazer, porque a gente não Exato. vai parar de fazer o que a gente está a fazer. não é? claramente. A gente vai continuar com as marchas, a gente vai continuar com essas tretas todas, porque a gente não vai a lado nenhum, Claro, tá? A exato, gente não vai a lado nenhum. A gente sempre esteve aqui e vamos continuar a estar aqui. exato. Só isso. Vergonha, eu vou pegar num bocadinho do que eu me lembro, porque a Maria Pelay fez o discurso do Pride ali de Sevilha, lindíssima, lindíssima. E ela estava a dizer que vergonha tem que ter os que discriminam. Vergonha tens que ter tu, miúdo, adolescente, que quando cresceres vais sentir vergonha do que tu estás a fazer agora de bullying com as outras Yep. pessoas. Vergonha tens que ter tu, fascista do caralho, com a boca cheia de merda. Ok? Nós não vamos a lado nenhum, não vamos voltar a armário nenhum e muito menos vamos ter vergonha de nada. Tá? É isso. Vergonha tem que ter E é vocês. Não somos nós. Portanto, Exatamente. E nunca haveremos de ter. não. Tá? Acabou-se. Fica o Acabou-se. recado. É isso. Obrigada, André, que se não fosse o teu comentário Exato. não vinha este apontamento maravilhoso aqui no fim. Totalmente, totalmente. E amigos, pronto, lembrem-se lá dos Paralimpímpicos todos e acho que a gente se vê para a semana então. É isso. Sim? Olha, oxalá ser famosa um dia o suficiente para sermos os pregoneiros do Prado de Lisboa. De irmos lá fazer discurso. Yes! Quero! Isso é que quero era, bué, pá. quero bué, Isso quero é bué, que quero era. bué. Amava. Nossa, Pronto. como era feliz. Elas vão dar beijinhos. Beijinhos ao Beijinhos. Categuapá. Tchau. Ai, como eu adorava que isso acontecesse. Coisa boa. Yo pregonera, amiga. Era um dia normal. Até que o avião caiu.